O nosso entrevistado de hoje é o diretor da Orominas, Sr. Juarez Oliveira Silva Filho. Seja bem-vindo, Juarez. Obrigado, Luiz, pelo convite de participar dessa entrevista aqui na TV Moeda Viva. E parabéns pelo empenho e pelo desempenho com que você vem trazendo tanto a revista quanto os seus programas de televisão. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Em 1971, reunidos ao redor de uma longa mesa, os pais e seus 11 filhos, que naquele momento viviam uma situação financeira muito difícil, tomou a palavra e anunciou aos filhos: se preparem, filhos, que no futuro vocês trabalharão com ouro. Você acredita que a semente da Orominas foi plantada naquele dia de 1971, quando seu pai declarou que você e seus irmãos iriam trabalhar com ouro? Na verdade, meu pai ele era muito sonhador. E de fato, naquela época, nós trabalhávamos vendendo fumo, vendendo rapadura. E tínhamos uma situação assim uma situação financeira um pouco difícil. Porém, ele sempre criava muita expectativa, muita esperança para a gente. E um dia, de fato, ele fez essa conversa. Aquele momento foi um momento assim, que foi inesquecível, né? Porque a gente não imaginava o que seria ouro, nós não imaginávamos o que seria esse mercado em si. Ele até comentava ele falava que nós íamos comercializar ouro com grandes empresas, com outros países. Então a gente viajava naquela história. E acabou acontecendo, há 10 anos depois. Mas antes de falarmos da Orominas, conte para os nossos telespectadores quando você e seus irmãos trabalhavam com esse comércio de fumo, rapadura e cachaça. Como era a vida? Na verdade, nós somos mineiros, nascemos em Ubá, Minas Gerais. Eu tenho 11 irmãos, sendo 6 homens e 5 mulheres. Meu pai plantava fumo em Minas Gerais, posteriormente mudou para o Paraná. No Paraná, nós plantávamos fumo ali na região de Uraí, norte do Paraná, perto de Londrina. E ali nós tivemos uma vivência por 14 anos. Passamos essas dificuldades, momentos bons, momentos ruins. Ali meu pai também plantou cana de açúcar, trabalhamos ali no sítio. Por alguns momentos trabalhamos também com plantação de verduras. E tínhamos uma tabacaria na cidade, que trabalhava inclusive eu e meu irmão Roselito. Nessa época, nós trabalhávamos ali na roça, que se falava na época, né? Plantava fumo, se colhia o fumo, e ali se trabalhava ali praticamente a semana inteira. Tinha os boia fria também, que trabalhavam conosco, a gente também, todo mundo comia da mesma forma. Então nessa época, era vendido esse fumo no norte do Paraná, naquela região. Legal. E a cachaça e os outros produtos vocês também produziam? Meu pai criava umas ideias meio malucas, assim, inventou de fazer cachaça. Aí ele comprou umas peças de um engenho velho tal, e montou um alambique. E a cachaça era de barril naquela época. Aí nós vendíamos a cachaça também de barril. Vendíamos pedaços de fumo na rua, vendíamos a cachaça, assim por diante. Sempre empreendedor, né? Sempre. Em 1978, seu irmão lê aquele recorte no jornal e parte para o norte do Mato Grosso sem pensar duas vezes. O que você acha que chamou a atenção dele? Na verdade, nessa época, em 78 mais ou menos, nós eu estava com uma certa dificuldade. Aí ele vendia o fumo, vendia, como eu disse, vendia a rapadura. E ele viu um recorte do jornal, eu acho que já estava guardado há um tempo no bolso dele, sobre Eldorado no Mato Grosso. Que lá, falando sobre garimpo, coisa parecida. Ele subiu, pegou um Fusca que ele havia comprado, comprou lá não sei em quantos pagamentos, devia estar mais da metade atrasada também, e encheu de fumo, e colocou também umas rapaduras, e saiu. Chegando no Mato Grosso, ele vendeu o fumo e a rapadura,
Não recebeu. Não vendeu o Fusca, né? Mas o Fusca ele não vendeu, mas deu carona para um cara e o cara roubou o Fusca dele. Depois de um ano desaparecido, você e sua família reencontram seu irmão no Mato Grosso. Conte-nos um pouco sobre esse período de adaptação da família no Mato Grosso. Eu trabalhava no Banco Itaú nessa época e eu era o boy, eu era o contínuo do banco. Eu peguei e entrei de férias, fiz um financiamento para viajar para o Mato Grosso. Fomos de ônibus, pela aviação Mota na época, até em Cuiabá. Eu me lembro que em Cuiabá, quando nós fomos dormimos na rodoviária, que o dinheiro não dava para ter outro tipo de conforto. Aí eu lembro que lá que nós entramos no ônibus, eu falei para o motorista assim, falei, escuta, que hora que chega lá em Alta Floresta? Ele ainda falou assim, nem saiu ainda, você quer saber a hora que chega? Eu peguei e fiquei quieto, né? Aí nós fomos. Eu levei uma máquina fotográfica. Eu lembro que eu comecei a tirar umas fotografias e dentro do ônibus, depois que eu passei a balsa lá perto de Alta Floresta, eu vi algumas pessoas assim e comecei a perguntar se eles conheciam o Rogério, meu irmão. Porque o Rogério é uma pessoa assim comunicativa, né? Um falou que não, o outro falou que não, e ninguém conhecia o Rogério. Aí eu fiquei quieto. Aí um cara perguntou, por que você quer falar com o Rogério? Eu falei, não, porque eu sou irmão dele, e nós viemos procurar ele e tal. Aí esse falou, eu não conheço não. Aí nós fomos até Paranaíta, uma cidade pós-Alta Floresta. Chegou em Paranaíta, ele falou assim, aí uma outra pessoa perguntou também o que nós queríamos com o Rogério. Eu falei novamente que era irmão, falou, espera um pouco aqui. Aí a pessoa foi e veio com o Rogério. Aí eu vi que todos os caras que estavam dentro do ônibus conheciam ele. Todos conheciam ele. Ele era o protetor, né? Como ele era um protetor deles, então eles protegiam muito o Rogério. Então, aí foi uma festa, foi muito bom encontrar o Rogério. Aí nós ficamos ali, fiquei ali mais ou menos uns 30 dias, mais ou menos. Aí foi quando eu voltei para o Paraná, eu até comentei assim, era uma situação muito precária, mas se dormia no chão, aquela coisa era toda, mas eu vi um horizonte naquilo. Aliás, todos nós vimos, né? Aí eu voltei, cheguei no banco, o banco até tinha feito uma promoção para mim. Eu cheguei para o gerente do banco, falei que eu ia sair do banco. Eu até comentei para o gerente do banco assim que eu queria pedir a conta. E o gerente falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar embora, que você pega um dinheiro a mais. Alguma coisa, né? Você recebeu alguma coisa. Eu falei, não, faz do jeito que eu falei. Me dá a conta, do jeito que eu pedi, porque se um dia eu tiver algum funcionário, eu não vou querer que eles façam isso comigo. Ele pegou, me deu a conta do jeito que eu pedi. Eu pedindo a demissão. E o dinheiro que ele me deu, eu peguei e fiz um churrasco e dei para todos os funcionários. Falei, vamos fazer um churrasco aqui. E eu fiquei liso. Eu peguei e fui de carona. Eu fui de carona e fui pedindo carona daqui. Tinha algum trocadilho, né? Fui pedindo carona daqui, dali e tal. E cheguei de volta lá e fiquei. E nessa época, tinha as empresas que compravam ouro na região, que eram muito fortes. Que tinha a Gold Mining, tinha a Altran. A Altran pertencia, meu conhecimento na época, a Altran pertencia ao Ike Batista. Então, o que nós fazíamos ali? Nós íamos para o mato, ficávamos no mato, comprávamos ouro lá no mato. Eu lembro que nós íamos com uma balancinha pequenininha, a gente ia com um facão, cortava em volta assim, fazia montava um escritório. Montava um escritorinho com folha de bananeira, e os garimpeiros quando subiam, passavam por ali, e ali a gente comprava o ouro deles. E trazia para a cidade. Aí foi quando começou a Caixa Econômica a comprar ouro também. Aí comprava o ouro, se vendia para a Caixa Econômica. E foi dessa forma que começou a chegada de vocês lá. A chegada nossa lá. O que é paraquedista no ramo aurífero? Paraquedista naquela época, o que acontece? São pessoas que vinham de fora, do exterior, ou do próprio Brasil mesmo, que desciam e pegavam pessoas que conheciam a região, por exemplo, e dava dinheiro para eles para comprar ouro para eles. Eles compravam esse ouro e iam embora. Então, paraquedista porque parecia pegava e saía. De vez em quando ele descia e voltava. Exatamente. Então ele usufruía do conhecimento que as pessoas tinham ali. O tempo passou e em 1984, depois de muitos altos e baixos, surge uma das maiores empresas auríferas do Brasil,
a Ouro Minas. Mas esta é uma outra história que nós vamos estar contando em um outro programa. Juarez, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso TV Moeda Viva e desde já fica o convite para que no futuro próximo você venha falar desse mercado tão interessante que é o ouro. E eu abro espaço para você deixar a sua mensagem final aí para o nosso telespectador. Por favor. Eu quero agradecer novamente a você, Luiz, pela oportunidade, que a TV Moeda Viva, e poder compartilhar um pouco dessa história. Mas eu costumo dizer o seguinte, que toda dificuldade ela é muito mínima diante da falta de saúde. Com tudo que aconteceu, com tudo que nós passamos, eu não considero assim uma dificuldade. Foram etapas, porque realmente quando você está numa situação ruim, é quando você não tem saúde. Sem saúde você não faz nem o bom, nem o ruim, nem o médio, você não cria, você não cresce, você não é nada. Não adianta muito dinheiro sem saúde, não adianta praticamente nada sem saúde. Então, eu quero agradecer a Deus também, para que a gente tivesse superado tudo isso, a saúde que nos deu, a fé que nos deu, a esperança que nós tivemos a todo tempo. E agradeço também aos nossos concorrentes, porque na verdade os nossos idealizadores foram os nossos concorrentes, com críticas e outras coisas que nos fizeram crescer muito. Eu agradeço a todos eles.